Olá galera do canal, hoje vamos aprender sobre a reta. Então primeiramente observe essas duas figuras e a partir delas instituímos o seguinte. Aqui a gente tem um ponto, né, qualquer, aqui eu coloquei um ponto P e a partir dele, pessoal, percebe-se que passam infinitas retas. Eu coloquei aqui algumas, porém poderia traçar infinitas retas, tá certo? A partir desse ponto P. Então, por um ponto qualquer, passam infinitas retas, tá certo? Agora, se você tiver dois pontos diferentes, por dois pontos diferentes, A e B, passa uma e só uma reta. Então, aqui, essa é a única reta, coloquei aqui reta T, né? Essa é a única reta que poderia passar por esses pontos aí, diferentes. Se você quiser nomear essa reta, basta usar esses pontos, o ponto A e o ponto B. Você usa o ponto A e o B, A, B, coloca. Lembrando que a reta ela é imaginada sem começo e sem fim, não é assim? Por esse motivo você coloca a ponta de seta em ambos os lados aqui, para indicar que ela não tem início, né? E nem tem fim. Agora, pessoal, vamos analisar, estudar um pouco sobre as posições relativas de duas retas em um plano. A gente estudou sobre ponto reto e plano, né? Na aula passada. Aqui a gente tem o plano alfa, e temos duas retas, a reta S e R. Se você perceber, essas retas estão contidas nesse plano alfa, né? Se você perceber aqui, elas não possuem ponto em comum, tá vendo? Não se tocam aqui, não se cruzam. Não tem ponto em comum, né? Estão separadas. Você pode verificar que às vezes ela pode estar bem juntinha assim, né? Às vezes pode estar um pouco mais separada. Às vezes na vertical, na diagonal, tá bem? Às vezes também assim, e a gente vai ver mais ou menos mais para frente o porquê disso, né? Porque a reta ela nem tem início nem fim, né? Então, se você for olhar o prolongamento dela, você percebe que são retas paralelas também. Agora, se você for indicar, né, para formalizar, utilizando a linguagem matemática, a representação, né, das posições relativas das retas em um plano, você, querendo indicar que elas são paralelas, usa esses dois tracinhos na diagonal aqui, essas duas barras. Então você coloca R, as duas barras, né, paralelas, e o S, que são essas duas aqui. Então você está indicando que a reta R, as retas R e S são paralelas. Agora, às vezes, pessoal, elas têm um ponto em comum. Elas se cruzam, tá certo? Em algum ponto em comum. Então, quando acontecer isso, você vai chamar elas de retas concorrentes ou secantes. E aqui você tem o plano alfa, tem a reta T e a reta R contidas no plano alfa, né, assim? E elas têm esse ponto em comum aqui, Elas possuem um único ponto em comum. Esse aqui é o ponto A, né? Então, assim, elas possuem um ponto em comum que é o ponto A. Por esse motivo, você pode afirmar que as retas R e T são denominadas retas concorrentes ou secantes. E você vai indicar dessa forma aqui, um R da reta R, aqui a reta T, e um xizinho entre as duas, tá certo? Como se estivesse multiplicando as duas, né? Agora, às vezes, pessoal, vem dessa forma aqui, Deixa eu mostrar aqui. Às vezes ela vem assim, E aí você observando, você nem percebe, né? Que são concorrentes. E aí você tem que lembrar que a reta ela é imaginada sem começo e nem fim. Então, você tem que dar prosseguimento aqui, Aqui você vai dar prosseguimento para ver se elas vão
se tocar, se elas vão ter algum ponto em comum. Ou seja, aqui você vai dar prosseguimento aqui, ó. Porque a reta ela não tem nem início nem fim. Então ela não vai terminar aqui onde estava, tá vendo? Nem aqui. Ela vai se prolongar indefinidamente em ambos os lados. Então aqui, ó, eu prolonguei aqui, né, esse lado. E agora eu vou prolongar o lado dessa outra reta aqui, dessa reta A. Ó. E aí você percebe que elas têm esse ponto em comum. Esse ponto aqui, ó. Estão se cruzando aqui, né? Então são retas concorrentes ou secantes, tá bem? Agora vamos para retas coincidentes. É porque às vezes, pessoal, duas retas elas podem coincidir, elas podem ocupar a mesma posição no plano. Então, nesse caso, dizemos que as retas A e B aqui, elas são retas coincidentes, porque elas estão ocupando a mesma posição aqui no plano beta, tá bem? Então, assim, elas têm todos os pontos em comum. Essas duas retas, as retas A e B, elas têm todos os pontos em comum. Então, você afirma que elas são retas coincidentes. Então, pessoal, resumindo, sendo assim, né, duas retas podem ter um ponto em comum quando se cruzam, nenhum ponto em comum quando nunca se cruzam, né, assim? Ou ainda elas podem ter todos os pontos em comum quando estão sobrepostas, que é o caso das retas coincidentes, tá bem? Quem gostou aí, pessoal, dá o like, se inscreve no canal, né? Quem ainda não for inscrito. Forte abraço e até mais um vídeo do canal.